Bom, eu sou Geraldo Márcio e eu queria sempre fazer uma mensagem para a igreja, mensagem para o povo, mensagem para o mundo de Deus. Eu quero deixar uma mensagem para todas as questões que vierem para a gente conversar, falar e refletir, fazer uma análise das coisas. Para a gente, o que nós precisamos mesmo, nós não damos certo com essas questões de esquerda. O brasileiro não dá certo com isso. Nunca deu e nunca vai dar. Esse negócio de direita, também nós não damos certo com isso. Esse negócio de centro, isso é uma conversa que não tem reflexo. Eles dizem ser de bom senso, mas não são. São, na verdade, do sistema e querem continuar no sistema da corrupção, no sistema de engano, no sistema dessa feitiçaria política que existe em Brasília. São feiticeiros, na verdade, né? Até se você for olhar para a arquitetura, né, do Congresso, você vai ver dois pauzinhos, uma panela para baixo, uma panela para cima, e as duas se encontrando. Panelas de feiticeiros. Esses caras, esses líderes, são feiticeiros. Pegam as leis e faz ali o seu bom bocado e pega os dois pauzinhos e mexe da forma que o sistema quer, da forma que o mecanismo do sistema quer. E muitas vezes, a maioria das vezes, e quase sempre agora, eles não nos representam. Infelizmente, democracia não existe no Brasil. O que existe são aglomerados políticos, aglomerados de poder, que faz a mesma coisa que Portugal fazia, né? Botava a classe média, média baixa para trabalhar, pagar altíssimos impostos, derrama um quinto, só que agora tá 51%, 110%, né? De cada produto que a gente compra, cada produto que a gente consome. É esfolar mesmo a classe média, é escravizar a classe média. Não conseguimos comprar mais casas, nem financiada. Né? Se eu quiser agora, a partir do princípio de eu estudei, formei, estou trabalhando, e eu jovem, eu não consigo comprar uma casa, não consigo. Os juros exorbitantes e o governo tira 60%, 50% do seu salário todo mês, sem falar em produtos, né, de consumo, que é a classe média que consome. Um dia desse eu estava vendo uma deputada, não vou citar nome, mas uma deputada de esquerda, que a gente não dá certo com esse povo também, tudo conversa fiada, importando problema da Rússia, importando problema da China, importando problema da Coreia do Norte, importando problemas de tudo, porque não deram solução e nunca dão solução, nunca teve uma eficiência, não são eficientes nem eficazes. A direita, tudo bem, a direita tem alguma coisa. E eu ouvi essa deputada falando um dia, a classe média não paga nada, o imposto de renda é pífio, é uma coisa pequena, um imposto de renda. Mas toda a produção industrial, a maioria quem compra é a classe média, junto com as exportações, mas quem compra é a classe média, toda a produção industrial, todo o serviço, toda a parte de serviço que é enorme, cresce cada dia mais. Quem é que consome? Quem é que tem dinheiro para pagar? Quem é que tem dinheiro para consumir, comprar, pagar o serviço? A classe média. Todos os impostos de todos, impostos para a classe média, alta, média, vamos classificar assim, né? Classe média baixa e o povo que não precisa pagar impostos porque são isentos, né? São isentos desses impostos. Mas a classe média o tempo todo está ali, junto com essa classe média, ela paga tudo, compra tudo, consome tudo e ainda tem o imposto de renda para pagar. E ainda tem empregados para pagar, ainda tem 13º para pagar, ainda tem férias para pagar, carros de 110% de impostos inseridos para pagar, gasolina desses carros, um absurdo, 90% que os governadores, que são os maiores, os governadores que nós descobrimos agora, né? Quando o Bolsonaro fala 0%, eu zero e eles zeram também, e vamos ver quanto é que vai ficar o preço da gasolina. Descobrimos que aqueles que nos escravizam mesmo não são os donos dos postos, não, eles estão ganhando o seu, são os governadores, nossos inimigos da classe média.
eu classifico como inimigo financeiro meu, né? Que não deixa sobrar dinheiro para eu comprar meu carro à vista, ou de 10 vezes, mas não conseguimos comprar carros assim mais. De comprar minha casa, eu dar uma entrada na casa sem ficar devendo eternamente, né? Minha casa, minha morte. Minha casa, minha dívida. Minha casa, minha vida, vida de escravo, né? Porque todo o sistema do Congresso, todas as leis aprovadas, se for para esfolar, escravizar e não deixar progredir a classe média, eles aprovam. Eles aprovam, eles são contra a gente. É um novo tipo de colonização e um novo tipo de escravizar, né? É uma política nova. Então, muitas vezes, aí você vê o presidente do Congresso, esse atual, infelizmente, esse Rodrigo Maia, junto com aquele aprendiz de feiticeiro, que aquele ainda é um aprendiz, né? O Alcolumbre. O Rodrigo Maia, ele, no meu conceito assim, né, na minha opinião, essa minha opinião de salão, ele formou nesse quesito de defender o sistema, defender o mecanismo político, defender, né, e deixar a segunda instância nunca ser aprovada, de defender o sistema de desvio de verba, desvio de dinheiro, esfolar a classe média e escravizar a classe média, não deixar ela progredir, não deixar ela comprar casa, não deixar ela comprar carro, não deixar ela comprar o que ela quer, a classe média baixa não deixar ter carro, né, razoável, não deixar ter uma casa razoável, eliminar, arrancar tudo que puder. Este cara vai arrancar, e todo esse dinheiro é para ficar concentrado em Brasília, e concentrado em Brasília eles têm poder financeiro, poder político, poder de todas as ordens. Tendo poder de todas as ordens, sabe o que vai acontecer? Não adianta colocar presidente lá. Não adianta colocar presidente, porque eles, no feitiço deles também, eles passam a cansar o povo brasileiro nesse apoio ao presidente que a gente coloca. Esse presidente é louco, né? Esse presidente, a loucura dele qual que é a loucura do Bolsonaro? É fazer cumprir o que ele prometeu para o povo brasileiro. Isso é loucura, isso é quase que um suicídio. E por quê? Porque ele, fazendo essa loucura a favor da população, a favor do povo, a favor da classe média, né? Querendo tirar o IPVA, pelo menos parte do IPVA, querendo tirar o seguro obrigatório, que é tudo falácia, conversa fiada, IPVA, tudo falácia, conversa fiada, o dinheiro é sempre desviado, nunca vai para o propósito, nunca foi, nunca vai para o propósito, porque vai para o sistema, vai para o mecanismo político, vai para os políticos que conseguiram nos enganar mais uma vez, nós voltamos nele, nós colocamos o sufrágio neles, conseguiram nos enganar mais uma vez, porque já é vício, já é um vício até do brasileiro, já é viciante, e para sair desse vício tem que ter um Bolsonaro que tem atitudes a favor do povo, atitudes a favor da classe média principalmente, né? Atitudes através da... Ele está querendo retirar de nós todos os pequenos gastos, que se acumulando esses gastos, que são acumulados esses gastos, ele retirando esses gastos que se acumulam, ele vai fazer com que a gente sobre dinheiro para a classe média. Mas o Congresso não quer que sobre nem o dinheiro da carteira de estudante que meu filho vai ter que pagar. Não sobre dinheiro de nada. Não sobre, porque se eu pagar menos IPVA, se a minha carteira sair em 10 anos, eu evito de gastar 2 vezes a cada 5 anos. Se ele me alivia o IPVA, que seria a próxima medida, era menos R$1.000 ano. Se ele me alivia o seguro obrigatório, era menos R$100 ano. Se ele me alivia, eu entendi, ele quer aliviar a classe média de tantos gastos que na verdade não são prestados conta desses gastos. Ninguém sabe para onde que o dinheiro vai. E como não sabe, a gente sabe. A gente não tem a prova, mas a gente sabe, porque diante da mentalidade corrupta, mentalidade de ladrão, de matar, de roubar, de destruir, que é o Congresso, que agora os juízes estão sendo assim, né? Juízes nefastos, juízes que querem que os bandidos fiquem soltos, juízes que querem para afrontar a classe média. É tudo contra a classe média.
tudo contra a classe média, porque a classe média, a classe trabalhadora, essa classe, ela trabalha e estuda. A classe que trabalha, estuda e ganha seu sustento pelo trabalho e pelo estudo, ganha seu sustento também pelo trabalho somente. Essa classe, ela quer um raciocínio novo, ela quer uma mentalidade nova, ela quer um sistema político novo. E um sistema político em que o que se fala, se faz. A eficiência vira eficácia. É isso que nós queremos, que o Brasil quer, que o Brasil tem ânsia. A ânsia do Brasil é... O Brasil, ele tem a própria personalidade, ele tem a própria forma de ser, naquilo que a mentalidade cristã fez e formatou, construiu, edificou o brasileiro. Então, há uma desvalorização completa do ser humano, completa do brasileiro, completa da cultura brasileira, enxertando uma cultura mentirosa que não pertence a nós, a cultura comunista não pertence a nós. Não damos certo com isso. Não damos certo. A cultura do capitalismo, a cultura da direita, nós precisamos de um pensamento brasileiro de ser. Nós estamos com a ânsia de sermos assim, não, eu sou brasileiro, eu penso assim. Todos nos identificarmos como brasileiros que pensam dessa forma, de acordo com a cultura nossa, de acordo com o que nós somos, de acordo com o amor, a fé, a crença, a mentalidade positiva cristã que nós somos. É isso que nós temos que construir, um pensamento genuíno brasileiro na política, um pensamento genuíno brasileiro na cultura, um pensamento genuíno brasileiro na filosofia, um pensamento genuíno brasileiro na economia. A nossa economia é completamente mais complexa do que qualquer outra economia no mundo. E temos hoje um raciocínio brasileiro econômico. E seguir essa mentalidade, a forma da gente ser, o jeito da nossa cultura, o jeito nosso de ser, a nossa alegria de viver, o nosso pensamento é sempre um pensamento positivo, um pensamento cristão, porque eu acredito que a mentalidade cristã é a única que tem argumentos que enaltece e aperfeiçoa a democracia. Então o Brasil precisa de democracia, o Brasil não tem democracia. O Brasil, um homem, um voto. Há democracia? Não há democracia. Depois que a gente vota, são os grandes grupos que mandam e comandam e a gente fica a pagar impostos, ficar sem progredir, ficar sem ordem, ficar sem progresso e ficar pagando sempre a escravidão de buracos e buracos e buracos financeiros o tempo todo, a vida inteira. Então chegou a hora de se levantar, nós nos despertamos, nós levantamos. E o Bolsonaro, eu acho incrível isso, essa loucura dele acreditar que, sendo presidente, que nós colocamos ele como presidente, ele persiste, ele não larga a mentalidade do povo que colocou lá, do que o brasileiro quer, do patriotismo, da bandeira ser valorizada. E nós temos que chegar nos lugares lá fora, consagrando esse pensamento brasileiro de ser, nós temos que chegar lá e falar, eles falaram, olha, os brasileiros chegaram. Vamos ouvir o que os brasileiros têm a dizer, que eles têm um pensamento genuíno, um pensamento original de ser na política, um pensamento original de ser na economia, um pensamento original de ser no capitalismo, um pensamento original de ser no social, um pensamento original de ser na educação, um pensamento original. Esse brasileiro tem um pensamento único. É igual ao nosso futebol, né? O nosso futebol é único. É técnico, é artístico, é lindo, é ataque. E quando a gente implanta alguma tática muito alemã, muita italiana, muito isso, a gente passa dificuldades da nossa seleção de se desenvolver, porque não faz parte do nosso corpo isso, não faz parte do nosso pensamento isso, não faz parte da nossa essência isso. Claro que você pode pegar um pouquinho dali, um pouquinho acolá, mas a essência é brasileira. Nós temos que
tomar o controle disso, tomar o controle do Congresso, porque ele não nos representa. Ele representa os grandes grupos políticos, representa os bandidos, os corruptos, representa o sistema, representa um mecanismo que agora nós podemos cortar a cabeça desse mecanismo. Se a gente tomar o controle do Congresso, nós fazemos leis, nós vamos fazer leis que jamais serão revistas. Jamais serão revistas. Segunda instância, aprovado. Fim do foro privilegiado, aprovado. Segurança política e econômica, segurança principalmente política. As urnas têm recibo. Para trazer segurança para a gente pensar como ser brasileiro na política, como ser brasileiro na economia, como ser brasileiro na família, como ser brasileiro nas inter-relações. Precisou de um vírus, que não é letal, é um vírus de fácil transmissão. Talvez seja letal, talvez seja mais letal, ou talvez complique a vida, a saúde das pessoas mais idosas, mas isso, uma estratégia só, a gente muda isso. Mas um vírus faz com que a gente fique dentro de casa, impotentes, mas pensativos. 30 anos de roubo, 30 anos se locupletando, 30 anos desses mesmos grupos políticos desviando verba da saúde. Era, e com certeza eu creio que vai ser, cada cidade brasileira era para ter uma UTI, no mínimo, uma UTI de 5 leitos, com 5 respiradores. Uma nação com um pensamento só na política? Uma nação com um Congresso, com um pensamento afinado com essa nação, com essa classe média, esses pagadores de impostos, esses trabalhadores, pagadores de impostos, que não conseguem ter nada, sendo esfolados, 6 meses trabalhando para um sócio, que é o governo, que é o Congresso, que aprova o Congresso que aprova todas as leis dos governos corruptos, que há mais de 30 anos tira dinheiro da gente o tempo todo, a todo momento. Essa água mineral aqui era para ser 50 centavos, eu pago R$2. Era para ser R$1, mas eu pago sempre eu pago 100% a mais por causa do quê? Governadores escravagistas, governadores que nos escravizam, não deixam a gente comprar as nossas coisas, ter a nossa casa, ter os nossos carros, ou um carro, ou o que for. Não temos nada, sempre financiado, sempre dívida, sempre consignado. Olha aí, consignado, tudo é consignado. Por quê? Porque não sobra dinheiro, é sempre pagando. Congresso aprovou tudo e o Congresso precisa jorrar dinheiro para os corruptos, para os ladrões que estão tudo aí. As leis horríveis. Não é esse Brasil que eu quero, não é esse Brasil que eu pago para construir, não é esse Brasil que eu me sacrifico para ser edificado. Não é esse Brasil. O Brasil precisa agora tomar as rédeas, tomar o controle do Congresso, tomar o controle do Supremo Tribunal Federal, colocando lá Sérgio Moro e mais outro com a mentalidade similar a Sérgio Moro e que seja um devoto dessa mentalidade. Porque não basta ter a mentalidade intelectual e até a prática de vida. Você tem que ser um cara devotado. Porque senão a corrupção vai te dragar, vai te tomar. Você tem que ser um cara devotado nessa mentalidade da ordem, do progresso, essa mentalidade cristã, democrática. Estado democrático de direito no Brasil não existe. Não existe Estado democrático de direito. Não existe segunda instância. Não existe Estado democrático de direito. Não existe. Não existe. Tire isso da sua cabeça. Eu quero que as pessoas pensem, olha, esse vírus, como nós somos impotentes. Um vírus que não é letal, fez com que cidades ficassem desertas, ruas esvaziadas, shopping centers esvaziados, igreja esvaziada, por um medo.
Uma coisa que veio lá da China, a China realmente está dominando com a mentalidade dela, a imprensa brasileira comprando tudo, tudo está sendo comprado pela China. E lá é comunista, um partido só, e se você falar alguma coisa, porque a mentalidade cristã é a única que gosta de argumento, de contra-argumentar, do contraditório, e aí a gente chega a um propósito. É isso que é a mentalidade cristã, um propósito político. Acabou isso não existe mais, é a China entrando. A China entrando, ela já entrou com 5 tipos de gripes ao longo desses 10 anos, 12 anos. 5 tipos de gripes. Nesses 5 tipos de gripe, ela cresceu mais economicamente e o mundo ficou mais deficitário economicamente. Não é coincidência, é uma guerra. Nós vivenciamos uma guerra. É guerra. Guerra. A Segunda Guerra Mundial nunca terminou, na minha opinião. Nunca terminou. Ela sempre se propagou, sempre se amoldou. Foi na Guerra Fria, se amoldou. Agora é comercial e a coisa só vai acirrando. Porque os arsenais nucleares, os arsenais de guerra continuam desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca terminou. O que nós temos que fazer é contribuir para o mundo, para uma mentalidade avivada, uma mentalidade viva, uma mentalidade brasileira. Se a gente conseguir colocar no papel, e nesse papel conseguir colocar na prática de vida política do nosso país, moldando, educando esses novos meninos e meninas, deputados federais, estaduais, vereadores, moldando a mente deles para um bem comum. Olha a impotência que esse vírus diz que nós somos, impotência, ficamos impotentes, porque não temos estrutura nem infraestrutura médica, saúde hospitalar, nada de urgência e emergência, não temos nada. Ó, tem cidades aqui de 50, 60 mil habitantes que não tem UTI. Se um velhinho ou um idoso tiver uma crise respiratória, fica a morrer. 3 trilhões desviados, 3 trilhões cortados ao longo desses 30 anos. Chega a 3 trilhões. Era para cada cidadezinha de 15 mil habitantes ter uma UTI com médico PSFs e um de urgência e emergência. Fariam cursos ali rápido de urgência e emergência. Tem todo um sistema já tramado para isso. Mas por que não aconteceu? Roubaram tudo. E você que morra. Você é meu escravo, e ainda, deixa eu te falar, o Rodrigo Maia fala assim, e você que morra. O Alcalum fala assim, e você que morra. O Toffoli está falando assim, que você que morra. E ainda estão fazendo um marketing junto com a Rede Globo, e junto com todos os outros, de maravilha. Tem um lá em São Paulo, o governador de São Paulo, que é um ator. Para mim, ele é um ator. Tudo que fala não cumpre. É um fantoche. É um ventríloco. Alguém está manipulando ele. Mas eu sei que ele é muito esperto, ele está ganhando muita coisa com isso. Pelo menos financeira, associado, alguma coisa. Então, eu estou te falando desses níveis de governador, níveis de presidente do Senado, que não me representa, acredito que não representa tantas pessoas. Estou falando de deputados federais, mas isso também nos deputados estaduais, nos vereadores, infelizmente. Quando entra ali, parece que é um templo da corrupção, a mentalidade da corrupção, da loucura da corrupção, do vício da corrupção, toma a mente desses caras. Porque esses caras, eles prometem, mas eles não têm devoção ao que eles são. Eles não têm identidade, uma identidade brasileira, um pensamento brasileiro, um pensamento de ordem e progresso, um pensamento que é moldado pela mentalidade cristã. A mentalidade cristã que fala de abençoar, de fala do próximo. A mentalidade cristã que fala do edificar, do multiplicar, do frutificar, do multiplicar, do expandir, do dominar, do subjugar. A mentalidade cristã que veio para aperfeiçoar o Estado Democrático de Direito, aperfeiçoar a democracia. Não existe. Não existe.
Você vê as igrejas, vamos congregar, congregação, vamos congregar. Um vírus tira todo mundo da congregação. É o ser que é o primeiro templo do céu, é você. Você tem que estar entendendo a verdade, aplicando a verdade, vivenciando essa verdade, porque não basta viver, tem que andar na verdade. Não basta ser do Espírito, viver no Espírito, tem que andar nele. É o primeiro templo do céu, é você. Aí é a mensagem para a igreja. Você que tem que estar avivado, você que tem que estar renovado, com a ideologia do céu para ser aplicada na terra. Aprender isso, porque os seus mestres da palavra, evangelistas, pastores, profetas, apóstolos, te ensinaram a fazê-lo entender a verdade e aplicar a verdade na sua vida prática para você ver a eficácia dela. Traçando tudo naquilo que é bom, agradável e perfeito para você e para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus e para Deus. Então, diante desse quadro, nós vimos aí a total impotência da igreja, a impotência das famílias, a impotência do governo. Não digo, esse governo é impotente, porque todos os outros governos, 30 anos, resgatando 30 anos para cá, roubaram, desviaram dinheiro da saúde, não fizeram um plano de não fizeram um plano de urgência e emergência, um protocolo internacional de urgência e emergência que era para ser colocado, principalmente na cidade de turismo, não tem. São 30 anos de desvio de dinheiro, 30, 40 anos de roubo, 30, 40 anos de dinheiro locupletando-se de dinheiro, viciados, enlouquecidos pelos dinheiro. Dinheiro. Então, veio um vírus que nem é letal, graças a Deus, porque se fosse letal, mas vai vir o letal virá. Ele, como a Bíblia diz que esse letal, as águas vão ficar amargas. Águas amargas não é só água de oceano e rio, não. Águas amargas é você. Ele vai fazer com que você tenha cheiro amargo, de lodo amargo, coisa amarga. Você é 76% de água, viu? As águas amargas. Pode vir pelo cometa, mas esse pode vir, como diz a palavra de Deus, cairá uma pedra, cairá um cometa, um asteroide, que vai fazer com que as águas fiquem amargas. Vírus tomando o corpo das pessoas e as matando. Mas isso é outra história. O que nós queremos agora é resolver esse tal de coronavírus, que o Bolsonaro disse com muita propriedade. É uma histeria. Tá uma histeria, não precisa. É tudo para depois arrancar dinheiro do governo, é tudo para depois pedir perdão de dívida. Esses governadores são PhD nisso. Onde está o dinheiro, eles sabem arrancar de você. São PhDs. Eles fazem isso com a gente há séculos. São famílias que há séculos estão lá. Só vão trocando de nome, mas é o mesmo cerne familiar. E agora os novos, eles são aprendizes desses. Já chega em Brasília, tem que fazer parte do esquema, tem que fazer parte do mecanismo, senão... Então eu fico muito admirado desse Bolsonaro, ter essa coragem de insistir, né? Muitos achavam que ele não ia conseguir insistir nas suas convicções, que são convicções e sonhos dos brasileiros, da forma política de ser, da forma governamental de ser. E ele insiste há 1 ano e 4, 5 meses. E ele insiste. Era para ter parado em 6 meses. Eles avaliaram que ele não ia suportar 1 ano. Mas aí, agora vão taxá-lo de tudo para desgastá-lo. Rede Globo, Congresso, aqueles capas negras lá, aqueles seres vampiros terríveis. Meu Deus, é uma opinião minha, a opinião de um cidadão, a opinião brasileira, mas são terríveis. Eu não vi até hoje algo bom em prol do nosso pensamento brasileiro, a favor
classe média, que não comete crime, que não rouba, não mata, não destrói, e que só constrói, edifica e tem esperança. Nada. São demônios em capa preta. São capas pretas demoníacas. Demônios em forma de capa preta e com autoridade e poder. Outros demônios deram essa autoridade e poder. Os que pertencem ao matar, roubar e destruir, que são os políticos, os presidentes, os últimos presidentes são piores, são seres terríveis. E eles são feiticeiros, né? Eles se amoldam, brilham como a luz, aí passa um tempo a crise, eles voltam de novo a fazer o que faziam. Se amoldam, brilham como a luz para nós, a gente olha para aquela luz, a gente fica hipnotizado por aquela luz de um Temer, de um Lula, de uma Dilma, de um Fernando Henrique Cardoso, para mim que foi o pior de todos. A gente fica ali hipnotizado, que na verdade ele era um traíra, né? Ele era um traíra, esse Fernando Henrique Cardoso. Hipnotizados por causa com sede, fome, loucura pelo poder de nos escravizar. Eles se locupletar, são senhores de engenho. Portugal é o Congresso. Eles querem nos decapitar se a gente não pagar. Claro que Portugal é uma nação irmã nossa, eu estou dizendo, eu me sinto da mesma forma, escravizado e usurpado do meu direito de querer que os bandidos, o direito que é normal, direito penal, criminal, daqueles que desviaram, aqueles que tiveram cargos políticos poderosíssimos, como presidente de Senado, presidente de Câmara, presidente da República, poder na mão para fazer qualquer coisa, a favor e contra, fizeram tudo contra. Esses têm que ter perpétua, prisão perpétua, porque nós não podemos vigiá-los, é uma procuração que a gente passa para eles, assinada em branco, uma procuração assinada em branco para eles. Alta confiança, altíssima confiança, nem irmão, nem mãe, nem nada, a confiança acima de pai para filho, de irmão para irmão, de amigo para amigo, de tudo. A procuração em branco que a gente passa, assinada, que eles podem fazer o que quiserem. Ainda usando o exército, pode fazer o que quiserem. O que eles fizeram? Fizeram com que o Brasil fosse essa impotência que ele é, um país fantástico, mais rico do mundo, em solo, em paisagens, em vegetação. É o mais rico em tudo que pode ser usado sem depredar e ficar só. O Brasil, ele realmente é uma terra que emana leite e mel, realmente é uma terra progresso, realmente é uma terra abençoada. E colocou líderes aqui, cães, são cães, são serpentes, são feiticeiros que pegam as leis e burilinam e faz com que, da forma que eles querem, para desgastar um presidente, como estão fazendo, e esperar o presidente cair, incentivando, motivando a queda dele, e aí desrespeitando 58 milhões de pessoas, 58 milhões de votos. Então não há democracia, é um jogo de poder. Não há punição, eles não querem punição, que haja punição para quem rouba. Olha só, os verdadeiros assassinos são todos aqueles presidente de Senado, presidente de Câmara, presidente de tudo. Esses são os verdadeiros assassinos que não nos dão hoje, no Sistema Único de Saúde, uma UTI, um respirador. Não fizeram o protocolo internacional de urgência e emergência para todos os estados, todas as cidades. Tem cidades aqui perto de onde eu estou. Eu moro em Porto Seguro. Porto Seguro, as coisas estão se resolvendo, as coisas estão se encaixando, graças a Deus. Mas tem cidades aqui, 50 mil habitantes, não tem respirador, não tem UTI, não tem nada.
Mas são milhares e milhões de cidades, milhares de cidades, né? Milhares de cidades e milhões de pessoas, e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas nessa situação. Se o coronavírus chegar, principalmente para idoso, morre lá mesmo. Só vão pegar o corpo para sepultar. Quem são os assassinos? Então, todas as vezes que eu for ver 200 mortos, 222 mortos, todas as vezes, mesmo que seja um morto, eu sei quem foi o assassino e eu dou o nome de todos os assassinos da época. Junto com o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, o presidente do STF, TCU, Congresso, Senado e deputado e o presidente. Eu dou os nomes. São todos, para mim, assassinos. Que, para não gastar dinheiro e ficar com o dinheiro retido, falaram que era uma brincadeirinha, que não é de nada. É uma marolinha. Assassinos. Assassinos. Vocês são assassinos. E agora, nós estamos com esse grande problema que, mais uma vez, é o povo brasileiro que tem que se sacrificar por causa de assassinos irresponsáveis. Mais uma vez, somos convocados a ser o quê? Ter consciência, ter bom senso. Vamos ficar em casa. Que casa? O vírus não é letal. Você tem que se resguardar. É bom que o brasileiro mudou o hábito, de acordo com a sua essência, né? O hábito, né? De fazer coisas básicas, sanitárias, né? Lavar a mão quando chegar lá, tomar um banho, separar a tua roupa para lavar. Hábitos no dia a dia, hábitos no cotidiano. Se isolar dos idosos, se isolar da mãe, do pai, do avô, da avó idoso, porque você foi trabalhar, porque a força de trabalho tem que continuar. E a força está com os jovens. Simples. Olha, nós somos impotentes. Não nos educaram. Nem houve nenhum tipo de educação com relação a isso. Não gastaram dinheiro nem com kit educação, saúde, desde pequenininho. Não. Ficaram pensando em sexo. Sexo, kit sexo. Agora, kit saúde, nenhuma, eu nunca vi. Educação básica sanitária, nenhuma, zero. É uma campanha, uma a cada 10 anos. Nada educativo, pedagógico, nada. E quando eles fazem esses panfletos também, é para roubar da gráfica e a nota fiscal fria, eles roubam a metade do dinheiro, é para isso. Eles não pensam na gente, eles não pensam na classe média, eles não pensam na classe trabalhadora, eles não pensam na classe pagadora de impostos, eles não pensam nessa classe consumidora que paga 110% no automóvel, paga 110% em um monte de produtos, inúmeros produtos, tudo é comprado por nós. Eles só querem saber disso, que a gente compre, que a gente pague e cala a boca. E quando vem um vírusinho, olha o que acontece. E nós vimos a nossa impotência em tudo isso. A igreja não congrega, então é uma falácia isso também. Saem todos porque um vírus e uma ordem judicial, uma ordem de governo aniquila com isso. O que nós temos que nos preocupar com a gente mesmo, que a gente busque a verdade, entenda ela e aplique essa verdade, e que a gente possa congregar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se você tem um pastor, eu vou dar um exemplo aqui para a igreja. Se você tem um pastor, o que eu aprendi com essa experiência, né? Não pode ter aglomeração, não pode em lugar nenhum. O que eu aprendi? Ficar dentro de casa. O que eu aprendi? Ao ar livre, voltar como era. Não só dentro da igreja, mas também ter o prazer de fazer ao ar livre. É o mesmo pastor, não vai mudar não, mas o pastor tem que ter essa mentalidade também. Ao ar livre, vamos nos reunir. Uma distância segura.
Aí passa essa tempestade, que para mim não é tempestade nenhuma. É a questão de reeducação. Uma reeducação de sua conduta de vida, de higienização. Esse é o proveito que eu tiro disso. Nós vamos nos reeducar forçadamente, forçadamente, nos recolher, reeducar. E a congregação seja uma congregação feita ao ar livre também, pela internet, também pela rádio, e que a gente congregue, mas o principal, você tem que se preocupar com você, buscar a Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o entendimento, e você receber o dom de Deus na sua vida e passar a ser instruído e educado por esse dom, que é o que a gente chama de o dom da verdade. Essa é a ideologia que aperfeiçoa todas as ideologias do mundo. Não tem para o comunismo, não tem para o socialismo, não tem para fascismo, nazismo, não tem para o capitalismo. Todas essas são ocas e vazias, sempre tem um lado negativo, o lado ruim, o lado mau, o lado obscuro, o lado ditatorial e o lado corrupto, que nos engana, todas elas são enganadoras. O que nós temos que ter a mentalidade da verdade, a mentalidade da ideologia da verdade, para que a gente possa aplicar na política, para que a gente seja proativo, para que a gente realmente distribua o dinheiro da arrecadação dos nossos impostos, da arrecadação de tudo que a gente recebe, que o governo tenha isso, essa mentalidade, o Congresso aprove leis que traga segurança jurídica, segurança no Estado Democrático de Direito de verdade, aperfeiçoando o sistema e não fazendo o que está fazendo, deixando todos inseguros. Já estamos inseguros. Já estamos, assim, inseguros com o nosso governo. Eu sou confiante e seguro a Deus. Mas o nosso governo, por causa do Congresso e por causa do Supremo Tribunal Federal, estão querendo tomar a força. Porque não conseguem mais lidar com o povo brasileiro. O povo brasileiro ficou com o presidente, está com o presidente, e o presidente é mais louco ainda que está com o povo brasileiro, e ele precisa da energia, ele precisa do apoio o tempo todo, ele precisa da oração, ele precisa da motivação. Nós temos que ser motivacionais, continuar e motivá-lo, né? Dar sangue para ele, para ele continuar, insistir por mais 2 anos, 3 anos nisso. 3 anos e meio. Não, 2 anos e meio. Passou rápido. Então eu quero que você pegue essa mensagem. Veja o tanto que somos frágeis no nosso sistema de saúde. Frágil demais. As pessoas, os idosos, né, que nós descobrimos agora, que os idosos, eles que têm diabetes e hipertensão, têm esses agravantes também, né? Eles sofrem e podem morrer. Os jovens não, os jovens, os que têm força de trabalho. O Brasil tem que continuar, nós temos que continuar. O que é que nós vamos mudar? Vamos acabar com essa histeria que a Globo tentou promover, que os governantes, junto com a Globo, e motivado por aquele lá de São Paulo, tentou promover e quis se promover, mas tudo que ele fala ele não cumpre. É fantoche. Então fica aqui minha reflexão. E fica aqui também, nós precisamos retomar o controle do Congresso, precisamos retomar o controle do Supremo Tribunal Federal, precisamos retomar o controle. Retomando esse controle, a nossa nação, todos vão querer falar conosco. Como que nós fizemos? Fizemos através de argumentação, de coragem, que nós somos da coragem. Fizemos com alegria, fizemos divertindo, fizemos indo, nós não cansamos. Por mais que o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, queira nos cansar da gente não ir mais para as ruas, nós fomos. Por mais que a OMS soltou a nota de pandemia dia 13 de março, dia 15 de março, estávamos lá, dando sangue, motivando, porque eu tenho certeza que o nosso presidente, o Bolsonaro, ele vai tirar muitas análises, vai tirar muitas conclusões disso tudo. Sabe que somos frágeis e precisamos nos fortalecer, mas nosso papel nós vamos fazer. Nós somos incansáveis nesse propósito que nós queremos. Nós queremos um Brasil
um Brasil brasileiro, um Brasil cheio de vida, um Brasil que a gente tem orgulho de dizer que somos brasileiros e que aqui a política a justiça é baseada na verdade, fundamentada na rocha da verdade, na mentalidade da verdade. Aí eu vou pensar, vou analisar, para ver se nós realmente temos um Estado democrático de direito, depois de tudo isso acontecer. Então fique com essa palavra e que Deus opere cada vez mais através da natureza de Cristo, que está no Espírito Santo, para nos entregar e nos dar e nos colocar uma cultura baseada na ideologia do céu, que é a verdade. Então, eu quero deixar essa mensagem para todos os brasileiros, todas as pessoas que ouvem, veem, que vamos sair dessa fragilidade e tomar o controle disso tudo. Vamos tomar o controle de tudo isso, de toda a política, de toda a economia, tomar controle de tudo, para que as nossas famílias prossigam nesse rumo, que é um Brasil digno e que nos dignifica. Um abraço. Fique na paz. A paz de Cristo.